Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula de Mecânica dos Sólidos, hoje para tratar dos reservatórios de parede fina. Nós chamamos de um reservatório de parede fina aqueles em que a espessura, dividido pelo raio, é menor ou igual a 0,1. Nesse caso aqui, nós temos uma representação dele e podemos ver que a gente pode fazer duas análises, seja no corte longitudinal ou no corte transversal. Primeiro, vamos tratar do corte longitudinal. Se cortarmos essa figura, teríamos algo semelhante a isso, de comprimento L, e aqui com uma pressão interna, representada por essas flechinhas azuis, e aqui podemos pegar um infinitesimal de comprimento, ds, e aí teríamos que, nessa seção achurada, o dA é igual a ds vezes L. Então, nós temos que dF é igual a pressão interna vezes o dA. Então, P igual a ds vezes L. Mas é importante a gente analisar essa figura e perceber como a força atua nas direções x e y. Aqui nós temos o raio, a espessura e o infinitesimal do ângulo aqui. Nós podemos perceber que em cada pequena área, aqui nesse corte, teríamos um dx e um dy. Pela simetria, primeiro vamos analisar o x. Aqui teríamos um dx, um dfx, que seria igual do outro lado. Então, ao fazermos o somatório das forças em x, teremos zero, que é dado pela integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de dx, que é igual a essa mesma integral, substituindo o dfx, que é df vezes o seno de θ. Então, substituímos aqui e temos que essa integral, pelo somatório da simetria aqui, é zero. Agora, analisando a componente y, como não temos uma simetria no eixo, em relação ao eixo x, esse somatório será diferente de zero. Temos que a componente dfy é df vezes cosseno de θ. Então, ao fazermos o somatório, temos que ele é uma integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de dfy. Substituindo, temos que essa integral de PLR cosseno de θ dθ. Resolvendo essa integral, temos que a pressão interna, o comprimento e o raio são constantes. Teremos essa integral de cosseno de θ dθ, que é seno de θ. Aplicando os limites de integração, temos 2PLR. Isso é a força y. Como não temos outra componente de forças, ela é a própria força resultante. Analisando aqui novamente essa nossa figura, temos essa força resultante atuando aqui nessa área projetada. Mas cada uma dessas laterais aqui, ao longo da espessura, elas suportam metade dessa força resultante, porque temos duas. Então, a força suportada por cada parede é Fr sobre 2. Assim, podemos analisar que a tensão circunferencial é dada pela força que está sendo atuada, dividido pela área. Nesse caso, seria a força aplicada em cada parede, que é a força resultante sobre 2, dividido pela área de cada parede. A força resultante nós calculamos que era 2PRL, então dividido por 2 é a pressão vezes o comprimento vezes o raio, dividido pela área da parede, que é a espessura E vezes o comprimento L. Então, assim, temos que a tensão circunferencial é PR sobre E. Nós chamamos de tensão circunferencial quando nós fazemos um corte longitudinal. Aqui agora, no corte transversal, nós vamos ter a tensão longitudinal. Fazemos de modo bem semelhante, de maneira análoga, e nós temos que a força é a pressão vezes a área interna. No caso aqui é P vezes πr ao quadrado. Já a área da parede, nesse caso, quando nós fazemos esse corte, a área da parede que suporta a força é essa aqui externa. Como que nós podemos calcular ela? É o comprimento vezes a espessura. Se você ficar com dúvida, é só fazer um corte e imaginar um retângulo. Aí calculamos agora a tensão longitudinal, que novamente é a força sobre a área da parede. Mas nesse caso, a força é P πr ao quadrado. E a área da parede é 2πre. E então nós temos que a tensão longitudinal é PR sobre 2 vezes a espessura. Então é isso, pessoal. Essa é a teoria do reservatório de parede fina. E na próxima aula nós vamos fazer um exercício para treinar. Até mais!